Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, aqui é o Padre Alberto e agora nós iremos ouvir o Evangelho desta segunda-feira da 18ª semana do Tempo Comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem no barco e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali, sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos, andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram, andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas, quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediam que pudessem, ao menos, tocar a barra de sua veste. E todos os que a tocaram ficaram curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, Jesus tinha mandado os discípulos subir para a barca e ir para a outra margem. Tinha despedido todos depois de saciar a multidão faminta, e ele tinha permanecido sozinho na montanha, profundamente concentrado em oração. Os discípulos, sem o Mestre, avançam com dificuldade. Foi então que Jesus se aproximou da barca, caminhando sobre as águas. Como acontece com pessoas normais e sensatas, os discípulos assustaram-se ao vê-lo. Os homens não costumam caminhar sobre a água e, portanto, deviam estar a ver um fantasma. Mas estavam enganados. Não era um fantasma, mas tinham diante deles o próprio Senhor, que os convidava, como em tantas outras ocasiões, a não ter medo
e a confiar nele para descobrirem a fé. Esta fé exige-se, em primeiro lugar, a Pedro, que disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água. Com esta resposta, Pedro mostrou que a fé consiste na obediência à palavra de Cristo. As dúvidas fizeram-no cambalear na sua fé rasa, mas levaram-no à confissão dos outros discípulos, agora com o Mestre presente: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. O grupo daqueles que já eram apóstolos, mas que ainda não acreditavam, depois de verem que as águas se moviam sob os pés do Senhor e que mesmo no movimento agitado das ondas, os passos do Senhor eram seguros, acreditaram que Jesus era o verdadeiro Filho de Deus, confessando-o como tal. Oremos. Pai, que seja forte em nós a consciência de estarmos sob a contínua proteção de Teu Filho, que jamais nos deixará sucumbir nas provações. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós.